Muito boa noite. Boa noite a todos. Prazer estarmos aqui novamente, novamente reunidos. Hoje até o vizinho deu uma folga para a gente, de tarde aqui estava meio punk aqui o negócio, mas o som aqui, mas agora, graças a Deus, ali estamos tranquilos ali para nossa palestra, para o nosso estudo, Nós vamos ler um pouquinho aí da Fonte Viva, só para a gente se preparar aí para a nossa prece inicial, E depois vou introduzir aí a nossa expositora querida, Darcy, ali. Então, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, persiste e segue. É a página de número 99. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E aqui, Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Vamos marchar com os nossos joelhos desconjuntados. Querido Jesus, querido Mestre, aqui estamos, mais uma vez, sentindo a Tua presença, sentindo o Teu abraço nesse momento, o Teu envolvimento, que nos infunde paz no coração, que nos traz amor, que nos faz transbordar de alegria. Por isso te rogamos, querido Mestre, que Tu possas envolver nossa querida amiga Darcy, para que possa ser a Tua intérprete, trazendo as Tuas palavras aos nossos corações. Mas para isso te rogamos, querido amigo, dá-nos ouvidos de ouvir, para que possamos encontrar nesse momento, nesse encontro contigo, absorver os Teus ensinamentos, para que se transformem em modelo de vida as nossas encarnações. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Amigos, então, só para introduzir aí, hoje nós estamos aí com duas visitas, Acho que com várias visitas de outras casas aqui também presentes, também amigos. Tivemos uma reunião de Conselho Espírita de Unificação agora, E temos aí também duas diretoras da nossa federativa, nossa CERJ aqui, Ângela Delô, Ângela das Ações Estratégicas da ARAI, uma das diretorias do CERJ, e a nossa expositora, que é a Darcy, nossa querida Darcy Neves Moreira,
que é a nossa diretora de unificação. Mas eu não queria apresentar a Darcy como diretora, não, porque Darcy é uma pessoa da casa, Darcy é uma pessoa muito querida, é uma amiga nossa, né, de longa data, né, de movimento espírita, é alguém que já veio aqui nessa casa inúmeras vezes, já veio nos auxiliar, sempre levantando evangelização, né, Tânia? Quantas vezes aí a gente aprendeu aqui com Darcy. Então, só queria apresentar a Darcy como a nossa amiga Darcy, que está aqui hoje para falar com a gente, tá? Darcy, é contigo, minha amiga. Meus amigos, boa noite. É uma grande alegria estar aqui. E como o Mauro falou, né, eu e a Ângela Delu, quero apresentar aqui a vocês a Ângela Delu. Boa noite, Ângela. Nós estivemos aqui durante o dia para estarmos conversando com os amigos das casas espíritas aqui da região, né, sobre o nosso movimento espírita. Nós fazemos parte da Federativa do Estado, né, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Só para que vocês assim saibam, né, cada estado do Brasil tem uma federativa que tem como tarefa unir as casas espíritas. Quer dizer, estimular que as casas espíritas se conversem, se encontrem, façam um compartilhamento de experiências. Mas ao lado disso, né, ao lado dessa tarefa que nós achamos da maior importância, existe esse momento que é o momento do coração. E estar aqui nesse instante, né, me lembra muito, como o próprio Mauro falou, né, os momentos em que a gente passou por aqui, em que a gente foi recebido pela doutora Inês, pelo Otto Coutinho e pelos amigos que aqui estão. Então, hoje, desde o momento em que nós estávamos subindo a serra, né, a gente falou, a gente sobe esta serra, vê esse dedo de Deus maravilhoso, sente as energias desta estrada linda, mas também a gente lembra dos amores que a gente aqui foi conquistando, que a gente conheceu. Então, antes da gente estar conversando sobre o tema, que eu também vou explicar algumas coisas a vocês, eu gostaria de dizer, né, a Inês, ao Otto, que é muito agradável nós estarmos aqui vendo que a casa cresceu e que os trabalhadores aí estão. E a gente, né, Fernanda? E a gente, então, fica assim, imaginando, e eu acho que também é um motivo de grande alegria para todos vocês pertencerem a uma casa que tem um trabalho espírita de qualidade. Todas aqui nesta área têm. Então, é da gente abraçar, da gente saber que houve uma semente que foi muito bem plantada
e que esta semente dá bons frutos. Aliás, esta semana a gente teve na nossa reunião mediúnica o José Grosso, né? Quando falo José Grosso, tem alguém aqui que nunca ouviu falar nesse nome? Não? José Grosso é um espírito, né? Por que ele se chama José Grosso? Porque ele, quando ele se apresenta, ele tem aquele né? Aqui está o José Grosso, né? E aí, então, mas é uma alma queridíssima que vai acompanhando as tarefas do movimento espírita e sempre vem nos dar um recado, né, uma informação. E ele, esta semana, né, ele dizia assim, prestem atenção aos frutos. Então, vamos ver as sementes, sim, mas que a gente as veja no nosso dia a dia, não é? Essas sementes, e que a gente preste atenção aos frutos. E ele dizia, quando uma árvore tem um fruto bom, ele cai sozinho, e os passarinhos vão e comem aqueles frutos saborosos. E ele diz, observe se a árvore não tem fruto. Então, nós estamos aqui nesta casa que tem os frutos deliciosos. Bom, então, meus amigos, nós vamos conversar sobre este assunto, sementes do destino. E o Edson, vocês conhecem o Edson? Todo mundo conhece o Edson? Tem alguém que não conhece? O Edson é o nosso coordenador de unificação da área. Falou, Darcy, traz teus livros. Mas eu vou... seu livro. E que não é meu livro. Eu vou contar a vocês, né? Há um livro que a gente, sobre este tema que a gente vai estar conversando aqui, né? E que a gente foi fazendo algumas anotações a respeito de tudo aquilo que a gente aprendeu na evangelização, né? E nós fomos reunindo, um amigo nosso falou assim, Darcy, já que você quer organizar todo esse conteúdo, vai anotando, viu alguma coisa relacionada àquele conteúdo, você anota. E assim eu fui fazendo, e ele foi ajudando, ele desencarnou, mas ele deixou realmente uma experiência rica, nosso companheiro Palmiro Costa, né? E então, reunido todo esse material, eu digo assim, bom, agora está aqui, eu vou deixar. E aí, uma noite, Dona Benedita Fernandes disse assim, escuta só, isso aí não é seu, não. Isso é dos espíritos. Eu digo, muito obrigada. Já vamos trabalhar, né? Então, meus amigos, nós vamos estar conversando sobre as sementes do destino. O que seria isso, né? E aí, para ilustrar, né, eu busquei na internet esta imagem que vai dizendo de vários tipos de sementes. Mas todas elas aqui são realmente, sim, que permitem, né, uma boa alimentação. E aí a gente começa a entender, né, que o Espiritismo é esta grande semente, este manancial que ilumina a nossa vida e ilumina também este tema que a gente vai estar conversando sobre ele, né? Então, o importante, quando Joana de Ângeles diz, não é, que à luz do Espiritismo, os conceitos se modificam. É verdade. Aclaram-se opiniões. Joana de Ângeles nos diz isso na introdução do livro A Luz do Espiritismo.
E então eu estou aqui reforçando toda essa questão desse entendimento que o Espiritismo traz para nós. Aqui estão as obras básicas, as obras mediúnicas, que também nos ajudam muito no entendimento. E aí a gente vai começar a pensar, já que a gente está falando dessa visão de doutrina espírita, a gente, então, talvez vocês aí não tenham dificuldade. Não sei se vocês queriam a primeira. Tá bom? Tá dando para ver? Nós vamos partir do seguinte: como se dá a chegada do espírito no mundo espiritual? Porque este tipo de informação, ele muda os nossos conceitos de vida. Eu pensava, e diz uma música da tia Vilma, né? Eu pensava que a morte existia. E aí, com a doutrina espírita, eu começo a entender que é muito, muito diferente. Então, vocês vejam, para fazer o enfoque das sementes do destino de cada um, nós vamos precisar passar por esse tipo de informação. Então, o que nós estamos vendo aqui? É um corpo, né, que está lá já sem vida, e há um outro corpo que se levanta. Então, quando nós falamos, não é, em morte, que é um assunto que ainda nos deixa assim, muito preocupados, nós vamos então começar a ver pelo ponto de vista da doutrina espírita. Em realidade, é isto que acontece. Então, quando a gente diz assim, olha, tem ali um sepultamento, olha, beija seu pai, que você nunca mais vai ver, aquele corpo vai se tornar pó, realmente o corpo vai se tornar pó, mas o espírito, ele vai continuar a sua caminhada. Então, isso quer dizer, nós trazemos uma bagagem, nós chegamos aqui, temos uma determinada oportunidade, não é, de crescer da vida, mas há um dia em que esse corpo, ou ele envelhece, ou ele enfraquece, não é? E aí, então, ele deixa aquele corpo e segue para o plano espiritual, né? E aí, meus amigos, há uma outra pergunta que se faz. De que maneira o espírito se prepara para uma nova encarnação? Esta imagem que vocês estão vendo aqui, ela estava também no filme Nosso Lar, não é? Então, nós vamos entender que depois daquele instante em que o corpo ficou e o espírito se desloca, existem, então, colônias espirituais, onde nós vamos rever as nossas ações e vamos também estar nos preparando para o retorno à encarnação, né? E nós aqui anotamos no livro Voltei, que é uma psicografia do Chico Xavier, quando o irmão Jacó vai dizer no livro o seguinte. Será que tem alguém com uma voz bem bonita que pudesse ler para a gente? Livre, espontânea pressão. Experiência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitável e, por isso, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demoram-se no pátio, vezes muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis
O que você achou disso, Marcos? Isso é verdade. Isso existe sim, né? Uma grande missão que ele realiza. É isso mesmo, né? Então, aqui, o que acontece, né? Está sendo difícil para alguém não está entendendo, está achando que isso aqui é assim meio surreal. Né? Então, vejam bem, o que acontece com o espírito depois daquele momento que ele parte, né? Então, ele chega ao plano espiritual. Então, a gente está dizendo, né, que existem vários grupos, várias colônias, onde o espírito vai recomeçar a aprender. E esta é uma das muitas colônias espirituais. Então, o irmão Jacó, então, diz que nesta colônia ele ficou surpreendido porque havia meninos e meninas de passado respeitável. Quer dizer, havia espíritos que tinham assim uma bagagem espiritual grande. E havia ainda, olha só, alguns que iam desempenhar projetos de ordem superior. E lá nesse capítulo, eu apenas extraí um pedacinho, né? Vem dizendo que o currículo que existe lá, nesta escola, nesta colônia espiritual, é um currículo que tem matérias de alta importância. Então, a gente que é do magistério já começa assim, nossa, como seria esse currículo? Quais seriam as disciplinas? Vocês já imaginaram os espíritos que precisam retornar em excelentes tarefas? Eles vão trazer consigo uma semente. E é esta semente que vai estar, digamos assim, não há privilégio, mas é conquista do espírito. E eles, então, esses espíritos também, então, desenvolvem valiosas missões junto a crianças e adultos. Então, este tipo de informação também nos ajuda muito, porque, vejam bem, quantas crianças passam por situações tão difíceis e a gente vai ver que elas são amparadas por entidades, por amigos espirituais que estão ali ajudando. Né? Marcos, continua aqui para mim, por favor. E muitos companheiros do Alma Irmãs purificavam a terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos os colegas afins, que lhes indicavam na posição de filhos para o futuro, constituindo-se dessa forma famílias inteiras em edificações e provas redentoras, consagradas à regeneração e ao progresso da alma, nas esferas de ação espiritual que circundam a Terra. Você concorda com isso, Marcos? Quem sou eu? Mauro, você concorda com isso? Bom, mas essas informações dos espíritos nos ajudam muito. Ajudam a que a gente possa entender. Não é isso mesmo, Fernanda? Você também concorda com tudo isso? E eles vêm dizendo que nessa colônia, que tem o nome de Almas Irmãs, tá? Isso tudo acontece. É a preparação daqueles grupos que muitos estarão retornando juntos. Vocês já viram aquelas famílias afins? Que
todo mundo se dá muito bem, todo mundo é grudadinho naquela família e tal. Agora, existem outras em que essa afinidade não é tão grande, mas não é? Essa combinação, esse planejamento foi feito tendo em vista o nosso crescimento espiritual. Então, eles trabalham, olha só, consagradas à regeneração e ao progresso da alma. Que bom, meus amigos, nós sabermos que todos nós que estamos aqui estamos em processo de progresso espiritual. A situação pode não estar assim muito, muito favorável, mas é a necessidade que a gente tem, né? E aí, então, vêm as sementes do destino. Justamente por causa de todo esse processo, não é? Eu vou chegar aqui a essa semente do destino, que foi um texto que eu encontrei no livro Evolução em Dois Mundos, em que nós vamos ver... Mauro, você pode ler para a gente, por favor? Então, meus amigos, nós estamos aqui, nós estamos na colônia espiritual, que pode ser almas irmãs, ou alvorada cristã, ou nosso lar, alguma colônia, não é? E a gente, então, sabe que a gente precisa retornar para crescer, não é? E não para pagar. A gente precisa crescer, precisa se reorganizar. Quando a gente diz que nós podemos ser aqueles amigos que estarão coordenando um planeta, para coordenar um planeta eu tenho que vencer algumas ou muitas coisas dentro de mim. Então eu vou organizar, eu preciso vivenciar uma determinada experiência. Aí então eu peço, não é? Eu vou pedir àqueles amigos que me ajudem no sentido de eu trazer e tratar dentro de mim algumas coisas que eu vou precisar melhorar, não é? E esses compromissos, então, vêm em mim como se fossem aquelas sementes. Então, cada um de nós traz dentro de nós uma semente que eu preciso, então, vencer, não é? E aí, então, continua dizendo André Luiz, não é? Que muita vez ascendem as escolas beneméritas, nos quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Lá no livro, na Revista Espírita, tem um caso de um espírito que ele era, assim, totalmente irresponsável. Irresponsável, gostava de tumulto, gostava de brigas, gostava de pilérias, até que ele encontra um desses espíritos que cuidam das crianças, e ele diz assim: mas eu sou tão desorganizado, como é que você é uma estrelinha, se interessa por mim?
Mas ela era o espírito que cuidava das crianças infelizes. Isso não é bonito a gente saber, minha gente? Sim ou não? Sim, né? E ele, então, e esse espírito, então, que cuida das crianças infelizes, o ajudou a que ele fizesse esse impulso e disse assim, não, eu não posso ter mais essa vida irresponsável. Eu preciso me melhorar. Quando ele diz que ele precisa se melhorar, ele vai realmente receber a oportunidade de nascer numa casa que vai ajudá-lo. Entenderam? Mas ele traz essa semente, ele não é alguém perfeito. A gente pode dizer, o corpo está perfeito, mas traz, digamos assim, uma semente naquele espírito, né? E aí, então, olha só, as lembranças dos erros voluntários entranham-se-lhes no espírito por semente do destino. E aí, então, eles pedem novas reencarnações com as provas que carecem para se quitarem consigo própria. Então, é a consciência, não é? Está dizendo, eu preciso daquilo. E aí, então, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, não é, o que vai acontecer, a fim de que haja conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores, as circunstâncias imprevisíveis, junto aos quais se redima perante a lei. Está difícil? Está claro? Uhum. Bom, aí então, meus amigos, que tipo de espírito retorna à reencarnação? Tá? Então, existem as almas frágeis, ainda imaturas, porque cada um de nós é um espírito, cada um de nós tem uma idade, cada um de nós tem experiências. Então, uma notícia boa é saber que nós, cada um de nós somos únicos. Não tem ninguém igual a nós. Então, a gente tem uma idade, a gente tem uma bagagem, né? Então, de repente, pode estar nascendo na nossa casa, não é? Um espírito que ainda tem uma alma assim frágil, que ainda é imaturo. Ou então, pode acontecer de vir um adversário, um espírito revoltado, que não vai gostar da gente, que vai dar muito trabalho para a mãe, para o pai, não é? E a gente diz, mas meu Deus do céu, aqui na família todo mundo é cordato, todo mundo... Este aqui, e a gente já sabe. Espíritos amigos, não é? Vocês já viram aquela mãe que tem aquele filho que vive colado, grudado, não é? E existe aquele que às vezes está lá distanciado. Um espírito amigo que a gente já trabalhou junto nas encarnações passadas, não é? Retornam e é aquele filho do coração, não é? As almas arrependidas, almas com conhecimento intelectual, mas ainda não moralizadas, em corpos saudáveis ou não. Isto, porque o conhecimento intelectual ele é diferenciado do moral. Nós temos duas asas, a da sabedoria e da razão. Então, você pode ter, por exemplo, se a gente olhar assim na nossa sociedade, né, tem alguém que fez cursos, que tem um doutorado, mas não é uma pessoa moralizada. Você está entendendo? E aí, então, quer dizer, foi muito bom, é um doutor, né, e tal. Aí eu fico assim imaginando, por exemplo,
aquele químico, ele tem todo tipo de conhecimento, mas ele vai trabalhar, por exemplo, no processamento da droga. Você está entendendo? Ou então, por exemplo, aquele advogado com vários títulos, mas que ele trabalha na contramão do direito. Tá? Imagina. Aí, então, ele vem, aquele espírito que foi adquirindo conhecimentos, que teve a oportunidade de crescer na intelectualidade, mas está na contramão. Ou aqueles que vêm corpos saudáveis ou não, especiais, autistas e tantos outros. Né? E aí, Allan Kardec diz assim, a quem basta uma leve modificação nas disposições morais. Aí a gente vai entender a questão da prática do bem e por que nós precisamos fazer empenho no sentido de que os nossos filhos cheguem para a evangelização. Em qualquer igreja, tá? Mas que eles cheguem para a evangelização. E aí a gente diz assim, de repente, aquela menininha ali, muito linda, ela pode ter sido uma cientista. Isso que a gente está falando da bagagem que o espírito traz. Ela pode ter sido uma pianista, um pianista, ela pode ter servido o exército, ela pode ter sido um esportista, ela pode também ter vivido como aquela criança que está ali na rua. Então, o que eu trago, qual é a bagagem que eu trago e que hoje se apresenta, né? Tem um estudioso, que é o Herculano Pires, ele fala assim, mas como? Aquela menina ali, sorridente, bonita, pode ter sido. Entenderam? Então, na encarnação passada, a gente não sabe, graças a Deus, a gente não sabe, porque senão a gente se arrependeria. O que eu fui na encarnação passada, né? Então, é bom a gente não investigar muito, porque a gente não ia ficar satisfeita, né? Então, ele vai fazer essa indagação para nós, não é? Então, por que, de repente, aquela criança, desde cedinho, gosta do piano, começa a estudar piano desde cedo, não é? Aquele outro que gosta dos aviões, fica observando os aviões, o que aquilo ali tem a ver na vida dele, não é? Então, são indagações que a gente está falando e a gente está passando assim rapidinho, só para que vocês pensem a respeito disso. Né? E aí, a Dona Benedita Fernandes, ali está o retratinho dela, um espírito. Né? A Dona Benedita Fernandes era uma pessoa obsidiada, que vivia na rua como muitos, como a gente vê muitos, né? E ela, então, lá no início do século, né, não havia hospital para doente mental, e ela, como andava com aquela faca, perseguindo todo mundo, ela ficou num cubículo numa delegacia. E o soldado que guardava ficou com pena dela e levava o nome dela para o centro. Ela foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando e fez um trabalho fantástico, recolhendo não só as pessoas obsidiadas, ela fazia campanha para conseguir fundos, né, para ela criar orfanatos. Então, ela recolhia as crianças da rua e tal. Então, Dona Benedita, no plano espiritual agora, ela vem dizendo isso para nós, olha, irmãos, educar é um trabalho no bem. Os mais pequeninos sempre lançam olhares de admiração sobre os atos daqueles que são mais experientes, os pais. Então, os pequenininhos estão olhando os seus pais e muitas vezes sufocam as intenções do passado nebuloso pela insistência em repetir os atos dos que os antecedem na romagem terrena,
Quer dizer, ele traz uma bagagem, né? E aí, então, ele tem ímpetos, são os instintos, né? Mas quando ele vê o pai e a mãe, ele então sufoca, porque as melhores pessoas, não é? Para onde ele está olhando na sua vida são os pais. Né? E ele disse assim, fortes e persistentes devem ser nossas noções, para que possamos educar pelo exemplo. Exemplo, eis o melhor método. Se eu perguntasse aqui a vocês, né? Se vocês lembram de alguma orientação que os paizinhos de vocês deram? Lembram? Meu pai, minha mãe me ensinou, não é? E eu vou seguir e eu sigo, né? Então, é justamente a questão do exemplo, né? E ela diz assim, quando vemos as crianças com aparência de inocência idealizada, carregamos o sentido angelical ao invés de lhes atribuir a característica de vasos límpidos a serem preenchidos. Porque mesmo se lavou a terra da educação. E aí ela diz assim, eduquem-se especialmente nessas funções e práticas do Espiritismo para que fique naqueles que chegam à sua referência. Olhem-se com atenção, pois não basta pregar, é preciso viver o amor de Jesus conosco. Então aqui ela está mandando um recadinho para todos os pais, não é? Aliás, para todos nós, não é? Porque mais cedo, mais tarde, seremos também pais, para que a gente eduque pelo exemplo. Não é? E aí, então, a gente... Eu vou parar por aqui por causa do tempo? Tem tempo, Jane? Então tá. Então tá. É o seguinte, que a importância do lar espiritualizado. Quer dizer, significa pai e mãe que está entendendo que aquela criança que está chegando não é alguém inocente, não é? Porque quando a gente vê aquelas coisinhas lindas, né? Nossa, mas aquelas coisinhas lindas, a gente diz assim, que beleza! E a gente vai pensar, né, com a informação da doutrina espírita, nós vamos pensar, ali está um espírito que eu não conheço a bagagem. E se eu não conheço a bagagem, eu vou precisar me apressar no sentido assim, estar atento. Então, o que eu vou fazer quando esse espíritozinho chega, está na barriguinha? Vamos conversar com essa alma. Olha, que bom que você está chegando. Mesmo que a gente comece a pensar, não estava na hora. Então, olha, você está chegando, nós estamos aqui abraçando você, você está sendo muito bem-vindo ou bem-vinda. E desde cedo a gente vai começar a conversar com eles a respeito de Jesus. Colocar Jesus no coração e na alma deste ser. Porque vamos e venhamos, não é? Seja um espírito que tenha tido um tipo de vivência, né? Bastante complexa. Daqui a pouco, através das suas ações, vai estar mostrando quem é. E nessa altura, nós vamos estar conversando com esse espírito, mas uma coisa importante a gente dizer que ele está chegando para a nossa casa por uma grande alegria, e lembrando que nós concordamos com a chegada dele. Ninguém chega na sua casa sem que você tenha aceito.
mesmo aquele que chega por via transversa, que por adoção, não é? Então ele chegou, é porque você tem muito a ver com ele, não é? Bom, então a gente vai ver que o lar, né, é o maior centro de indução de que se tem notícia na Terra, onde o espírito recolhe os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência. E aí eu encontrei essa imagem na internet para a gente mostrar quando o grupo ora. E aí nós temos o nosso culto do Evangelho no Lar. O culto no Evangelho no Lar não é aquele momento em que nós estamos recebendo Jesus na nossa casa. E Jesus na nossa casa significa um novo padrão de vida. Verdade ou mentira? Não é? Bom, e aí então, meus amigos, o que a gente vai fazer? Acolhimento à alma, as leituras edificantes, quer dizer, nós temos um conjunto de livros, não é? De textos, de material, e material também da evangelização, que são riquíssimos. E a gente vai começar a ler para esses amiguinhos. Mas ele é pequenininho, será que ele entende? A alma capta. Então a gente tem um amigo, né, aquele evangelizador, quando ele soube que a esposa estava grávida, aí ele começou todas as noites. Ele lia as histórias e ele cantava as músicas da evangelização. Quando a Marina nasceu, né, e ela ouviu a voz do pai, era como se ela estivesse procurando assim. Eu conheço essa voz. Ela registrou. E aí a gente vai ver, meus amigos, que o Espírito registra todas estas sensações, não só aquilo que é muito bom, mas também aquilo que traz tristeza para ele, né? Que traz uma noção de abandono, de agonia. E é interessante que o José Raul Teixeira, né, que é um expositor nosso lá de Niterói, ele tem um livro chamado Desafios da Educação, em que ele pergunta ao espírito se o bebê registra. Ele disse assim, o espírito diz, o bebê registra e ele capta todas as sensações do entorno. Não é? Então, enquanto você, às vezes, não é? Você está triste, você briga, você grita, aquele bebê também está registrando tudo isso, né? Bom, então, as leituras edificantes. Então, nós, antes de dormir, mesmo com o nenenzinho na barriga, nós vamos ler e vamos conversar com ele. Né? A autoridade moral, autoritarismo não, né? Não, eu sou a mãe, eu é que vou decidir. Então, vamos conversar. Né? Até sabendo que, muitas das vezes, nossos filhos são espíritos mais evoluídos que a gente, né? Mas estão conosco por uma necessidade. Práticas educativas, o diálogo, a conversa com o espírito desde o ventre, orações. Sim, orações, passes, e espiritualmente para situações que manifestam desde o berço. Ali tem uma sala de passe, né? Então, nós vamos desde cedo estar trazendo os nossos filhos para tomar passe, para beber água fluidificada, até para que eles também se familiarizem com essa estrutura toda, né? E o passe, a gente sabe que o passe é reconfortante, não é? Alivia muito
É isso, Mauro? Você concorda ou não concorda? De fortalecer, não é? Quando nós sabemos que os nossos filhos, não é, são espíritos que a gente não se dá conta, de repente nasceu na nossa casa alguém que viveu durante muito tempo debaixo das ideias materialistas. Era um materialista. Ou então era alguém que não queria saber de religião. Por que a gente está trazendo esse espírito para cá? Que, para o crescimento dele, ele como espírito, já que a gente acredita nisso, então a gente vai trazer. Então, na hora que as crianças, sim? Você lembrou que tinha aquele livro dos filhos, né? Livro das crianças, que tem que botar o primeiro passeio de cada espírito. O primeiro passeio de 3 filhos de cada espírito, tomar passe. Isso mesmo, tomar passe, né? E tão bonitinho, né? Quando eles já se familiarizam, então eles sentam lá, eles fecham os olhos, eles recebem o passe, e quando tem alguém em casa doente, eles dão passe, né? Muito bom. E aí, esse assim, contar com a ajuda dos anjos guardiães e dos espíritos familiares. Minha gente, olha quanta notícia bonita a doutrina espírita tem para dar a gente. Olha só, ninguém está sozinho. Mesmo numa hora que a gente acha que a nossa vida, os nossos problemas estão pesando muito, saibam que a gente tem anjo da guarda. E esses anjos da guarda, não é? Eles nos ajudam muito. Cada um de nós tem um anjo da guarda. E cada um de nós, que a gente está formando uma família, a gente então tem os espíritos familiares, nossos pais, nossos avós, ou aqueles espíritos que simpatizaram conosco. Então, eles vêm e eles nos ajudam. Então, nessa hora, a gente diz assim, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, não, mas espera aí, meu anjo da guarda, me ajuda, né? E aproximar a alma de Deus, observando a natureza que nos cerca. Quem está retornando, está precisando dessas experiências, e aí, então, nós vamos fazer, né? Nós vamos trabalhar no sentido de conversar, né? Porque a gente está falando, a questão toda é o modelo. Se o meu filho percebe, né, que eu sou aquela pessoa, que eu estou ali orando, né, tratando bem ao meu próximo, me relacionando bem com quem quer que ele veja, ele está observando. Não é? E por esse modelo, ele chega, não é, a vencer, não é, aquelas suas sementes. Então, aproximar a alma de Deus, está sempre observando o céu, as plantinhas, os animais e tudo no entorno. Então, isto para a criança, né, é assim vital na nossa vida, né? E aí, meus irmãos, olhem bem, eu achei essas fitinhas do Maurício, e aí então a gente traz, né, que é também para a gente ver. Mauro, você pode ler para a gente? Chico, a frase, ele nunca vai te abandonar, qual o sujeito? Com certeza é Deus. Com certeza é Deus. E aí, meus amigos, confiança em Deus e confiança nos amigos espirituais. Então, a gente, quer dizer, o conteúdo do livro, né, versa mais ou menos sobre todas essas questões, mas o que a gente queria deixar assim, bem marcado em cada um de nós, não é? Que nós não somos pais por acaso,
nós somos espíritos que trazemos, não é, uma tarefa muito importante conosco mesmo e com aqueles que estão do nosso lado, não é? Jamais estamos a sós e que, desta forma, a gente tenha toda a confiança e a gente siga em paz. A Casa Espírita nos dá, não é, todo este suporte, né? E hoje em dia, meus amigos, quando a gente vê o número de suicídios em adolescentes, não é, até em crianças, a gente fica se perguntando o que faltou. Faltou a família estar atenta, não é? Quer dizer, nós não vamos, para tudo a gente vai culpar a família, mas a gente vai dizer assim, eu, como pai, como mãe, eu vou precisar estar atenta para este serzinho espiritual que Deus colocou em meu caminho. E eu vou, então, estar sempre na certeza de que há alguém regendo os nossos destinos. Então, muita paz para todos vocês, que a gente possa... eu tenho a impressão que este assunto é um assunto importante, né, querida, para a gente estar revendo, para a gente estar se aprofundando. Né? Minha tarefa hoje, né, Mauro, foi só assim, levantar um pedacinho do véu, porque tudo isto é muito importante, né? E aí, meus amigos, houve uma época na minha vida, né, que eu participei de um trabalho numa creche, e eu ficava assim observando como as crianças eram tratadas, né? O ambiente em que elas viviam, e a gente diz assim, nós precisamos trabalhar no sentido de que a família, né, tenha este olharzinho. E alguém está me dizendo, mas Darcy, eu já trabalho tanto, então tudo bem, mas abra um espaço na sua vida para cuidar disso. E quando você chegar em casa, por favor, vocês abracem os seus filhos. Né? Mesmo aqueles que estão aqui, vocês podem abraçar agora. Se tiver filho aí do lado, né? Podem abraçar. Que vocês abracem os seus filhos desde pequenininhos, que percam-se tempo para colocá-los no colo e orar com eles. Muito obrigada, muita paz e até sempre. Muito obrigado, Darcy, maravilha, né? Maravilha a reflexão para a gente. E hoje é dia do professor, né? Professora Darcy, hoje é dia do professor. Então, ela trouxe muito essa questão da educação, né? E eu estava pensando, né, já na reunião, né, Ângela, a gente já estava conversando ali sobre essa questão do professor, né? Marcos também professor, aqui um monte de professor aqui presente, mas quem é professor, né? Eu acho que a Darcy trouxe essa outra visão ali para a gente, né? O pai é um professor, né? Então, hoje é dia dos pais também, né? Porque os pais são professores, né, na vida, né? Evangelizador, né? Evangelizador é um professor. Então, hoje é dia do evangelizador também. E Jesus, né? Jesus é o mestre, né? Foi o único título que ele aceitou, foi o de mestre, né? Então, Jesus também é o professor, também é dia de Jesus hoje. Então, hoje é dia de um monte de gente hoje. Eu achei que é só professor, mas já descobri que tem um monte de gente ali, né? O difícil não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz, né, Darcy? Essa visão aí do exemplo, achei que foi muito boa para a gente, né? Você falou dos ditos, do retrato, né? Aquilo que nossos pais deixaram ali para a gente, né? Mas eu não imagino muito a voz dos meus pais falando, mas os atos deles. Os atos, acho que é o que fica aí para a gente, né?
vamos ver se a gente também, né, no nosso turno, a gente também deixa um legado. Amigos, vamos então aos avisos, né? Primeiro, das palestras públicas, né, presenciais, né, também estávamos conversando aí sobre isso, né, nós estamos já, né, nos preparando para encerrar até a parte das gravações também, já no mês que vem, e ficarmos só com as palestras presenciais, né? Como vocês sabem, segunda-feira, né, a partir de 10 horas a gente já está aqui, né, na Casa Espírita, né, nas pérolas da codificação, né? Na quarta-feira nós temos às 15 horas também presencial, as palavras do codificador aqui. À noite, 20 horas, nós temos então reunião pública, igual a essa, né? Quinta-feira, 16 horas, também reunião pública, também igual a essa. E sábado, 19 horas, que estamos aqui, né? Um aviso que precisa de trabalhadores. Então, amigos, esse é o aviso de sempre, aproveitando que a gente estava conversando na reunião. Esse é um aviso que ainda vai perdurar muitos e muitos anos ali para a gente. Precisamos de trabalhadores. Então, observa que a gente não está falando da qualificação do trabalhador. Pode vir trabalhador que a gente dá um jeito. Qualificação a gente dá um jeito, né? A questão é a disposição, é a gente enxergar que a encarnação passa muito rápido, né? E a gente tem que deixar coisas nesta encarnação, e é uma grande oportunidade. Casa Espírita é uma grande oportunidade para a gente deixar legados para o futuro. Kardec Café, bom, esse é o aviso mais gostoso que tem, o Kardec Café, né? Tem um Kardec Café, não temos mais o pão de queijo, porque eu comi o último, desculpem os amigos ali, mas sinto muito, mas eu comi o último, estava morrendo de fome, eu vi que só tinha um, mas o egoísmo e a fome falaram mais alto, e eu acabei comendo o último pão de queijo. Desculpe, amigo. Mas estamos lá com o Kardec Café, ainda tem alguma coisa lá para a gente ali. Tá? Bom, esses eram os avisos aí que tinha para hoje, né? Não sei se eu estou esquecendo. Bom, além da pergunta que não quer calar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ih, temos bastante aí. Meu Deus, aí, vamos começar por ali. As duas, como são os seus nomes? Juliana e Alice, sejam muito bem-vindas. O colega ali atrás também. De João Pessoa? Oh, que maravilha! Opa, maravilha! Sejam muito bem-vindos aí, né? Quem mais? Tinha alguém aqui? Sim, vocês duas, como é que são os nomes? Maiara, Bruna, né? Muito bem-vindas também. Quem mais? Mais alguém? Não é só os desencarnados aqui, deve ter também mais ali, né? Mas, assim, sejam muito bem-vindos e querendo conversar alguma coisa, né? E a gente está aí à disposição, né? E os colegas de João Pessoa, então, maravilha aí, sejam muito bem-vindos. E não esqueça, quando a gente for lá em João Pessoa, também avisa qual é o centro para a gente ir lá também, tá? Tá bom. Vai, tudo bem? Ok, amigos, mais alguma coisa? Mais algum aviso? Não, né? Então, nós vamos só fazer a nossa prece aí de encerramento, né? Para a gente poder passar para o trabalho de passe. Aqueles que desejarem, então, tomar passe, aguardem que nós chamaremos, tá? Para fazer, então, nossa prece aí final, né? Ângela, já que você está aí, soldado no quartel, é trabalho. Então, por favor, Ângela, se puder nos fazer nossa prece de encerramento. Boa noite. E a gente queria falar bem rapidinho antes da nossa prece, da nossa alegria, como o Darcy falou, de estarmos aqui. A Federativa do Rio de Janeiro, que é o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, tem visitado os conselhos espíritas de unificação. Cada grupo de centros espíritas forma um conselho. Aqui em Teresópolis é o 13º Conselho Espírita de Unificação, que o nosso companheiro Edson é responsável pela unificação e tem o colegiado formado. Então, a gente vem visitando
São 45 conselhos ao todo. Começamos em maio, vamos até novembro, e o ano que vem a gente continua, porque não conseguiremos visitar os 45 esse ano, mas a gente vai continuar. E a gente quer dizer para vocês que essa experiência de nós estarmos aqui reunidos é uma experiência única e ímpar, porque esses laços que se estreitam, que se formam, que se apertam, são muito significativos para nós. Nós ficamos lá no Rio de Janeiro trabalhando para o Estado todo, assim como cada um nas suas regiões faz o mesmo. E quando nós chegamos em alguma cidade, a gente se sente tão acolhido, tão acarinhado, tão abraçado pelas vibrações que a gente recebe, que são significativas e muito fortes, que isso fica registrado na vida da gente, não é? São muitos anos que a gente trabalha, vamos dizer assim, pelo movimento espírita, e não dá para nós explicarmos essa experiência. É uma experiência que a gente vivencia a cada momento e ela é sempre única. Eu queria dizer para vocês também que essa cidade aqui, eu tenho uma relação muito forte com essa cidade, primeiro porque a gente lá em casa sempre gostou do frio, nós somos cariocas, mas a gente faz de tudo para sair do calor. Então, a gente sempre buscou os lugares frios, Teresópolis, Nova Friburgo, Curitiba e outros tantos. Quando meu filho era pequeno, ele está com 39 anos, já está casado e tudo, nós alugávamos a mesma casa, aqui em Teresópolis, na mesma rua do Aristides Silva, e a gente vinha para cá. Eu trabalhava fora, meu marido trabalhava também, então nós vinha minha mãe, meu pai, que já estão desencarnados há muitos anos, meu filho pequeno e meus 3 sobrinhos. E aí a galera ficava aqui, era uma delícia, eu voltava para o Rio para trabalhar, eles ficavam, a semana passava, na sexta-feira a gente retornava e assim ia, não é? A gente ficava, às vezes, 1 mês, 3 meses, depois parava, depois retornava, enfim. Então, nós fomos criando laços com Teresópolis. A gente vai criando aquela relação de familiaridade, de afetividade. Então, retornar aqui é sempre muito bom. Então, a gente só tem a agradecer a vocês, agradecer essa acolhida e dizer a vocês que a Federativa tem um site e que a forma de nós estabelecermos uma relação melhor é vocês entrarem no site da Federativa. Então, é www, depois Mauro passa para vocês, CERJ, C de Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, .org.br. Tudo o que acontece no nosso estado está lá no site. Então, vocês vão encontrar os eventos, vão encontrar os congressos, e nós passamos 3 anos no virtual, outros 3, vamos dizer assim, nós agora, quer dizer, passamos 3 no virtual, não visitamos ninguém, depois a gente passou ao presencial, estamos fazendo juntos essas 2, e agora estamos nas visitas. Então, uma forma de nós estreitarmos os nossos laços será essa de consultarem o nosso site da Federativa. Está combinado? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, a gente só tem a agradecer. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, para agradecer a Jesus. Jesus,
nosso mestre tão amado e querido. Hoje, Senhor, no dia do professor, Tu és Jesus, o mestre dos mestres, que se apresenta para nós como aquele que vivenciou, que ensinou, que agiu dentro do melhor exemplo que poderíamos receber. Por isso, Senhor, agradecemos a Ti, Jesus amado, e a esses queridos benfeitores espirituais, por tantas bênçãos, Senhor, por tantas luzes, pela doutrina espírita tão esclarecedora, que nos guia, que nos consola, que nos fortalece, Senhor, e que, acima de tudo, nos liberta daquelas amarras que trazemos do nosso passado de muita ignorância, do nosso desconhecimento das Tuas leis de amor, das leis de amor do nosso Pai. Por isso, Senhor, agradecemos por este dia em que estivemos reunidos nesta casa de nosso querido Deolindo Amorim, dessa alma nobre querida, que, preocupado com o conhecimento da doutrina espírita, plantou essas sementes, a fim de que pudéssemos apreender todo esse conhecimento libertador e que pudéssemos, Senhor, mais fortalecidos, caminharmos em busca de um futuro de felicidade e de paz. Abençoa esta casa, abençoa cada lar aqui representado, Senhor. E nessa data nós pedimos pelos professores, pedimos pelos alunos, pelas crianças, pelos jovens, Senhor, por todos aqueles que exercem a função de educador, educador de almas, educador de corações. Que nossa Mãe Santíssima derrame sobre todos, Senhor, o seu manto de luz, de amor e de paz. Que os nossos corações sejam envolvidos nessas vibrações serenas, suaves, para que possamos levar deste local todo o bem que aqui estamos recebendo. Abençoa, Senhor, os dirigentes desta casa, os dirigentes deste seu, aos pais, aos responsáveis, Jesus, pela educação das crianças, dos jovens. E obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nos abençoe e guarde. Que assim seja.